Etapas da orçamentação. Terceira etapa. Fechamento do orçamento. Item 10. Definição da lucratividade. Baseado nas condições específicas da obra e da empresa, deve-se definir a lucratividade desejada. Mas o que é a lucratividade? Antes, vamos entender o que é lucro. Lucro é dado pela receita de vendas menos as deduções, impostos, devoluções, abatimentos, as despesas e os custos. Transformando isso numa equaçãozinha simples, temos que o lucro é igual à receita menos os impostos, aqui de uma forma simplificada, menos despesas, menos custos. Eu reorganizei essa equação dividindo ela em duas etapas. No lado esquerdo, eu tenho a receita menos lucro menos impostos. Ou seja, eu reorganizei jogando todos os termos que estão relacionados à receita, ou seja, ao faturamento, para o mesmo lado. E para o lado direito da equação, tudo que está relacionado aos gastos. Lembrando lá da aula que a gente teve no começo do módulo passado, receita e gastos, né? Então, do lado esquerdo eu tenho a receita e todos os elementos que atuam sobre a receita. No caso, o lucro e os impostos atuam reduzindo a receita, ou seja, reduzindo a receita ao valor da receita líquida, ou seja, quanto sobra. E do lado direito eu tenho todos os gastos relacionados a despesas mais custos. E essa igualdade se mantém dessa maneira. Então é importante, receita é o valor recebido pela venda da obra ou serviço. Os impostos são a remuneração do município, estado ou do país, né? É uma obrigação. Essa obrigação depende de uma série de fatores, né, que já comentamos também, a importância de uma assessoria contábil adequada para avaliar o perfil da sua empresa, regime tributário, condições de contrato, faturamento, esquema de contratação. Então, tudo isso vai impactar no enquadramento e nas alíquotas aí dos tributos, né? Código da emissão da nota. Então, tem uma série de questões aí que você precisa de uma assessoria correta para chegar no valor dos impostos. As despesas, que são os gastos para operação da empresa, os custos, que são os gastos para produção da obra ou serviço, lembrando aqueles custos diretos e indiretos, e o lucro, que é a remuneração da empresa. Esse é o sentido da empresa existir. Esse lucro visa manter a empresa, perpetuar a empresa, mantendo ela em desenvolvimento e em crescimento. Então, o lucro ele deve ser tratado como uma obrigação junto à empresa, como se fosse um imposto. O imposto a gente paga para o município, para o estado ou para o país. O lucro é a mesma coisa, é uma obrigação que a atividade tem com a empresa. Ela deve ser reservada obrigatoriamente. Então, o lucro não é o que sobra. É muito comum identificar da seguinte maneira: o lucro é tudo que eu recebi menos o que eu gastei, como se fosse um resultado de uma simples operação e é o que sobrou. Não, o lucro deve ser definido antes e ele entra como uma obrigação. Por isso ele foi colocado na equação do lado esquerdo junto com a receita e os impostos. Então, a maneira correta de esquematizar essa equação é receita, deduz o lucro, deduz o imposto e o que sobra tem que ser igual ao somatório dos gastos, ou seja, despesa mais custo. E não a fórmula, a equação seguinte, onde eu tenho receita, tiro os impostos e do que sobra eu tenho lucro, despesa e custo. Por quê? A tendência é para esse lado se equilibrar, acabar sacrificando o lucro pela falta de um controle, de uma aferição dos custos e das despesas. Então, se acaba criando uma margem, né, um potencial de perda, quando você incorpora nesses termos a disponibilidade de usar o lucro para custear aumento de gastos relacionados a custos de despesa. Essa possibilidade ela não pode ser tratada dessa maneira. Então, a lucratividade é um percentual que indica o ganho obtido sobre as vendas realizadas. Então, a lucratividade é um percentual, é um índice onde se tem uma relação entre o lucro e a receita. Então, o lucro dividido pela receita
vezes 100, eu tenho a lucratividade em termos percentuais. Então, como a lucratividade é dada em percentual, ela é bastante útil para uma comparação de empresas, mesmo de tamanhos ou setores distintos. Lógico que é interessante que a comparação seja sempre dentro de empresas do mesmo perfil, né, e dentro do mesmo mercado. Mas é uma excelente ferramenta, inclusive, para avaliar lucratividade entre obras e contratos diferentes, em regiões do país diferentes, em momentos diferentes, em perfis de construção diferentes ou perfis de serviços diferentes. As empresas, de uma maneira geral, usam isso o tempo todo. Quando você vê itens de linhas de produção sendo descontinuados ou alguns outros que são privilegiados, porque a lucratividade é um dos parâmetros muito importantes para se definir pela atuação num determinado tipo de serviço, numa região ou um conjunto, um grupo de clientes. Baseado nas condições específicas da obra e da empresa, deve-se definir a lucratividade desejada. Então, são dois parâmetros, são dois horizontes que entram na definição da lucratividade. As características da empresa e da obra, especificamente. Quais são, por exemplo, fatores que influenciam na lucratividade? A concorrência. Se eu estou num momento de muita concorrência, eu estou competindo naquela obra com diversas outras empresas, fatalmente vou ter que ajustar a lucratividade, porque oferta e demanda, né? Tem muita oferta, então a tendência é que a lucratividade seja menor. Outra questão em relação a posicionamento de mercado. Quanto tempo você está no mercado? Qual é a sua expertise no mercado? Qual é o reconhecimento que o mercado tem do seu nome, da sua marca ou da sua empresa? Quanto mais você tem isso consolidado, você agrega valor e você tem uma marca de mais valor e consegue transformar isso numa maior lucratividade. No momento inicial, numa empresa jovem, início de carreira, ou começo de atuação profissional, você ainda não tem um posicionamento de mercado muito consolidado, então isso também impacta na definição da sua lucratividade. A tendência é que com o tempo, com o histórico, com o portfólio, com o know-how, você consegue ir revertendo isso, transformando isso numa lucratividade maior. Outro item, por exemplo, que impacta, que influencia na lucratividade, é o interesse em conquistar a obra ou o serviço. E aí eu posso chamar interesse ou até a necessidade. Situações específicas como fluxo de caixa, alocação de equipe, eu estou no momento que estou terminando uma obra, eu tenho 10 funcionários, eu já tenho outra para começar daqui a 1 mês e meio, 2. Então, é muito dispendioso dispensar todo mundo, não só o custo de rescisão, mas o custo de perder aquela mão de obra já qualificada e capacitada por causa de 1 mês e depois ter que recontratar todo mundo. É outro transtorno, é outra despesa. Pode-se perder funcionário para outras empresas. Então, pode ser interessante para mim, nesse intervalo, pegar um serviço até com lucratividade baixa ou próximo de zero para manter a minha equipe, manter a minha mão de obra. Esse mesmo tipo de decisão eu posso tomar para uma lucratividade mais baixa, para conquistar um cliente, para conseguir a entrada no mercado, para garantir um fluxo de recebimento até que eu chegue num momento de fluxo de caixa mais favorável para eu retomar a minha lucratividade. Então é importante que a lucratividade ela depende de 2 parâmetros: posicionamento e gestão empresarial, da empresa como um todo, e a condição específica da obra. Isso não é um número só para todo e qualquer serviço da empresa. A lucratividade pode variar de obra para obra e pode variar em momentos da empresa, de acordo com uma série de fatores, como a gente comentou. Então, a estratégia da empresa deve ser avaliada para cada obra ou serviço. Cada obra ou serviço deve ter uma análise sobre a sua lucratividade, conforme esses parâmetros que foram comentados. Então, cada uma delas pode ter uma lucratividade diferente. Esse valor pode variar de 0 até sem limite para cima. Então, ele pode ser qualquer número dentro dessa faixa. E atenção, a lucratividade não é um valor fixo. Não é 5%, 10%, 15%. Senta em cima dessa regra e enfia a goela abaixo de todos os contratos. Não é assim. Você pode estar perdendo oportunidade onde essa lucratividade teria margem para ser maior e pode estar inviabilizando uma série de serviços onde essa lucratividade pode até ser menor.
tendo inclusive impactos em fluxo de caixa e alocação de mão de obra, como a gente comentou. Às vezes é interessante você abrir mão de 1, 2, 5% da lucratividade, mas evitar um custo de uma série de rescisões, né, ou um custo de mobilização muito grande. Então é interessante, você fechou um serviço numa obra, está orçando um outro serviço na mesma obra, eu posso considerar uma lucratividade menor, porque todo aquele meu gasto, aquela despesa relacionada à mobilização e operação e aquele início, eu já não vou ter. Então eu posso considerar aí para ter uma lucratividade diferente nessa outra etapa dentro da mesma obra até. Então não considerar o lucro como o que sobra após todos os gastos, porque aí ele acaba sendo uma margem de erro da sua gestão de custo. Entenda o lucro como um imposto que você paga para a sua empresa. Assim como o Estado e o município precisam de recurso para oferecer infraestrutura para a população, a tua empresa precisa do lucro para continuar operando. Então, ele não pode ser sacrificado para compensar falhas ou inobservâncias nas partes relacionadas aos gastos de produção ou gasto de operação com a empresa. Importante conhecer bem todos os gastos de produção e da operação. Se eu não tenho, se o lucro não é mais uma possibilidade de recurso para custear diferenças relacionadas a gastos, a parte de custo e despesa precisa estar muito bem controlada. O primeiro parâmetro é o orçamento, saber o que é o justo, o devido e o adequado ao gastar, e a outra é a utilização do orçamento como ferramenta de monitoramento e controle para não deixar que os desvios na execução aconteçam e acabem sacrificando o lucro para compensar esse desvio de produção. Não contempla parâmetros operacionais de produção. Então é muito importante. O lucro não contempla parâmetros de produção. Ele se refere única e exclusivamente a aspectos empresariais. Então, fatores que possam justificar variações de gasto, como risco, seguro, esse tipo de coisa, não entra para compensar o lucro. O lucro é a parcela limpa para a remuneração da empresa. Esses outros parâmetros entram no BDI, que a gente vai ver na próxima aula detalhadamente a composição do BDI. A lucratividade depende diretamente da gestão empresarial. Então é importante os parâmetros da empresa, porte da empresa, planejamento estratégico da empresa, a gestão empresarial, regimes tributários, toda a assessoria jurídica e contábil. Então isso precisa estar muito bem organizado para que você tenha uma definição de lucratividade assertiva e condizente com a tua realidade. Então a lucratividade tem que estar alinhada. A tomada de decisão, que é o primeiro objetivo do orçamento, ela acontece quando eu tenho um combinado do orçamento de produção e a definição da lucratividade. Se em qualquer momento acontece um desbalanceamento onde a lucratividade é comprometida, a tomada de decisão também ficou comprometida. A sequência disso na execução. Se durante a execução eu não tenho o orçamento como uma ferramenta de monitoramento e controle para garantir que o andamento da obra está acontecendo conforme o previsto e o planejado, eu vou ter a minha lucratividade sacrificada para compensar essa falta de controle durante a execução. Esse primeiro item da terceira etapa da orçamentação, a definição da lucratividade, é importante que ela aconteça nesse momento, antes da definição do BDI, que seja feita uma análise completa da estratégia, do perfil da empresa e do interesse em participar ou atuar daquela obra, para daí então podermos partir para o próximo item, na definição, no cálculo do BDI.